Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto um pouco mais sério, que é sobre o transtorno obsessivo compulsivo, também chamado de TOC. Eu quero contar para vocês como foi que eu consegui me livrar do TOC, porque se eu consigo, eu acho que você também pode conseguir. Eu me livrei do TOC sem a ajuda de nenhum médico ou psicólogo ou mesmo de remédios, mas é claro que cada caso é um caso. Eu recomendo que você se consulte sim com um médico ou com um psicólogo e que você conte para os seus pais, conte para sua família, porque eles podem te ajudar. No meu caso, não teve essa necessidade porque eu sempre tive a cabeça muito forte. Desde criança, para vocês terem uma ideia, eu fui batizada com batom preto nos lábios porque eu era tão mandona desde sempre. Eu fui batizada somente com 5 anos de idade. Quando eu queria mesmo uma coisa, eu mostrava por que é que eu queria aquilo e eu acabava convencendo os meus pais de por que é que eu queria aquilo. Então, quando eles viam que não tinha nenhum problema pra minha saúde, eles me deixavam fazer. Então, no caso da tatuagem, foi assim que aconteceu. Eu quis muito fazer uma tatuagem com 14 anos, eu expliquei por que é que eu queria, eu falei que eu queria pôr um piercing na língua também. Daí eles falaram, a gente prefere que você faça uma tatuagem do que um piercing na língua. Que tudo bem, né? Um piercing na língua era só tirar, né? Mas tudo bem. Eu preferi fazer a tatuagem, não me arrependo, é a tatuagem que eu mais gosto. Hoje em dia, uma pessoa de 14 anos ter tatuagem não é algo assim super estranho, né? Muita gente tem tatuagem. E nem por isso eu tenho o corpo lotado de tatuagens hoje em dia. Tanto que hoje em dia, quando eu penso em fazer uma nova tatuagem, eu sempre rabisco, vejo bem se eu quero e tal. Isso de tatuagem acabou virando um pouco moda, então é capaz de a gente fazer uma tatuagem e acabar se arrependendo. E com relação ao TOC, eu descobri que eu tinha mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos de idade. Vamos dar um exemplo. Eu tava andando no meio da rua e daí eu pisava com uma pedrinha em um pé. Aí o outro pé ficava com ciúme. Então eu tinha que ir lá e pisar com o outro pé em cima daquela pedrinha também. E com o passar do tempo, aquilo foi meio que piorando um pouco, né? Eu fui adquirindo novos hábitos. Chegou uma fase da minha vida, quando eu tinha cerca de uns 12 anos de idade, eu acho, que antes de dormir eu tinha que checar se todas as portas dos armários da cozinha estavam abertos ou fechados. Eles não poderiam estar abertos. E não só isso também, mas por exemplo, a torneira. Eu tinha sempre que fechar ela, mas tinha que fechar num número ímpar. Então, eu fechava a torneira uma vez e eu tocava nela. 1, 2, 1, 2, 3. Tocava na torneira pra fechar, fechava a porta do banheiro. Abria a porta do banheiro de novo, olhava e às vezes fazia aquilo de novo. De tocar na torneira. 1, 2, 1, 2, 3. Fechei. Saio. E não é uma simples mania. Quem tem TOC realmente sabe que não é aquela mania de tipo assim, putz, será que eu esqueci de fechar o carro? Não sei, vou voltar lá pra conferir. Isso é normal, né? Isso é totalmente normal. O TOC, ele, na minha opinião, eu acho que ele passa a existir quando você começa a pensar assim, não, mas peraí, eu tenho que voltar lá pra conferir se o carro tá mesmo fechado. Você vai lá, confere uma vez. Aí você volta. Aí você vai e confere uma segunda vez. Volta. Você vai e confere uma terceira vez. Volta. E você fica na sua cabeça com aquele pensamento, não, mas peraí, se eu não voltar de novo pela quarta vez, alguma coisa ruim vai acontecer. E alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Ou vai acontecer com alguém que eu conheço. Isso, na minha opinião, é o TOC. É como se tivesse uma vozinha na sua cabeça falando, você tem que fazer aquilo. Tem gente, por exemplo, que tem TOC com limpeza. Nunca foi o meu caso. O meu caso era mais com números. Comecei tendo TOC com números pares, então tudo que eu fazia tinha que dar, no final, um número par. E logo em seguida, já mudei para número ímpar. Então tudo tinha que dar número ímpar. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, 16, as minhas manias obsessivas começaram a aumentar. E eu levava isso numa boa, assim, né? Não me atrapalhava, então beleza, assim, eu até ficava pensando, ai, que droga, se eu não fizer isso. Às vezes você não quer fazer, às vezes você pensa, ai meu, que saco, o que tem a ver eu ficar fechando e abrindo a torneira 50 vezes, sabe? Mas a tua cabeça faz você pensar que não, que ela pode abrir e que, sei lá, que ela pode inundar teu quarto enquanto você estiver dormindo. E daí os meus amigos, eles até tiravam sarro da minha cara, pegavam e ficavam falando, você é louca, você fica fazendo isso. E eu via graça naquilo, eu achava engraçado, porque realmente eu parecia louca, né, fazendo aquilo. Então eu dava risada junto com eles e não me incomodava, isso não era algo que realmente me incomodava. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, tinha ali os meus 17 anos, eu comecei a simplesmente me encher daquilo. Começou a me encher o saco aquilo, sabe? O TOC, ele começa a atrapalhar a sua vida no momento em que você deixa de fazer coisas por causa dele. Ou, por exemplo, vamos supor, não era exatamente esse o meu caso, mas vamos supor que abrir e fechar a torneira várias vezes acabasse te atrasando para ir pra aula. Então, já passou da hora de você procurar ajuda. Eu não preciso ser obrigada a abrir e fechar a torneira 1 milhão de vezes, a dar 3 toquinhos nas coisas, a fazer tudo em número ímpar. Então foi isso que eu comecei a colocar na minha cabeça. E foi assim que eu comecei a me livrar do TOC. Os primeiros passos para eu me livrar do TOC foram os seguintes. Eu deixei de fazer as coisas
que eu era obrigada pela minha cabeça a fazer. Então, por exemplo, no caso do refrigerante. Porque eu pegava assim o refrigerante, aí tirava a tampinha, tinha que dar os 3 toquinhos. E se eu não fizesse aquilo, alguma coisa na minha cabeça eu ficava falando, alguma coisa ruim vai acontecer. Olha, é tão simples você abrir e fechar essa garrafinha. Por que você não tá abrindo e fechando essa garrafinha? Só que aí eu comecei a ir administrando a minha cabeça. Eu mesma administrando a minha cabeça. Então, um belo dia eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo e ponto. E aí a minha cabeça ficava brigando comigo assim, Jéssica, vai lá e faz isso. E a minha dica pra quando isso acontece é que você vai fazer outra coisa imediatamente. E começa a ocupar a sua cabeça com outra coisa. Você quer parar com um hábito obsessivo que você tem? Para de fazer. Nada de ruim vai te acontecer. Acredite que nada de ruim vai te acontecer. Entra no Facebook, entra no Twitter, vai ler um livro, assiste televisão, vai conversar com alguém, liga pra uma amiga e começa a fofocar. A minha técnica sempre foi essa, porque quem manda na sua cabeça é você. Então quem manda no que você quer fazer é você e nada de mal vai te acontecer. Hoje em dia, por exemplo, eu lido muito com a energia positiva das coisas. Eu não tenho mais toques, já tem muitos anos, eu lido muito com a energia positiva, com a força do meu pensamento. Por exemplo, vamos supor que você está no emprego e que subiram o seu cargo, mas você é uma pessoa tão negativa, você está com uma coisa tão negativa em volta de você, que ao invés de ficar feliz porque subiram o seu cargo, você vai ficar pensando, mas que droga, agora eu vou ter que trabalhar muito mais do que antes. E calma, não é esse o pensamento que você tem que ter. Se alguém subiu o teu cargo do seu emprego, você tem que pensar, cara, reconheceram o meu trabalho. Eu sou bom. Eu mereci isso. Hoje em dia, eu consigo ver primeiro uma coisa boa e depois uma coisa ruim. Não é que eu nunca esteja de mal com a vida, é óbvio que tem dias que a gente tá estressado, que a gente acha que tudo é ruim. Quando você começa a pensar que as coisas realmente podem dar certo, elas dão certo. Quando você acredita em alguma coisa, ela vai dar certo. As minhas dicas são basicamente essas mesmo. Não tem tanto que eu possa falar pra vocês, senão que vocês controlem a mente de vocês e que vocês procurem ajuda sim, porque cada caso é um caso. Então eu espero que quem estiver passando por isso que eu já passei, consiga melhorar, porque não é legal, não é bacana você ter que perder horas da sua vida, perder tempo da sua vida com um problema como esse e nem com qualquer outro problema. Então eu espero muito de verdade que vocês também consigam superar isso, como eu consegui superar, e até o próximo vídeo. Tchau!